Salve, salve, famílias, seguidores, amantes da música aí do rock and roll. Aspas, solidão amiga do peito, me dê tudo que eu tenha por direito. Me ensina. Guto Goff, o lendário baterista, sócio fundador Mauro Miller do Barão Vermelho, para apresentar aqui o porquê e os porquês do Tamanho da Vida, que é o nome dessa turnê, que tem uma raiz muito forte com o lendário e saudoso Cazuza. Guto, seja bem-vindo ao podcast do Bioma 7. Pô, Elton, que prazer estar aqui com você e Mauro. Muito obrigado pela oportunidade. Viemos aqui para divulgar o nosso show, né? No Teatro Guaíra, Que Barão dia? Vermelho. É sexta-feira agora, dia 16, né? Certo. Essa turnê do Tamanho da Vida, que estreou no Rock in Rio ano passado e está seguindo aí pelas capitais brasileiras. Que maravilha. E quem pode ir nesse show, Guto? Cara, eu acho que vale tudo, né? Tá. Vale para todo mundo. Eu não sei se tem alguma censura de idade, né? Mas o menor, bem acompanhado pelos pais, também deve poder, né? Que maravilha. Então, quem ainda não tem 18 anos ou 16, vai com o papai e mamãe, que também será bem tratado. Muito bom, show de bola. Agora tem uma coisa, né? O título desse show, dessa turnê, é uma história muito bonita, né? Porque depois de muito tempo, chega a mãe do Cazuza para você, te apresenta uma letra de música e vocês musicaram ela e ela tá na turnê, foi tocada como surpresa lá no Rock in Rio, e essa música é a música atual da banda, com uma nova formação, com o Rodrigo Suricato nos vocais. Conta um pouquinho dessa história, desse trabalho atual de vocês. A Lucinha, mãe do Cazuza, né, ela faz muito bem essa coisa de servir aos compositores letras que ficaram ainda póstumas do Cazuza, e a gente deu sorte de conseguir combinar com ela isso. A gente foi à Sociedade Viva Cazuza, ela colocou ali umas 20 letras assim, a gente foi lendo, acabamos escolhendo essa, que é um poema original com o nome As Moças do Centro. Só que era um poema muito grande, a gente tirou só uma parte ali para fazer essa música e tinha a frase, né? Para nós tanto faz o tamanho da vida. Aí a gente, numa troca de olhares, do tamanho da vida. Então esse D aí foi a gente também que colocou a mais na letra, e o Cazuza sempre imprimiu muito bem, né? No rock brasileiro e especialmente com o Barão, né? Então a gente sabia que ia acontecer alguma coisa assim mais forte do que o normal, né? E assim sempre peço, né, a ele, ao Ezequiel Neves, Peninha, para lá de cima jogarem um sopro aqui para o nosso barco andar, né? Ajudar. Isso é muito importante, estar de bem com essa galera que já passou pela banda também, né? Agora, eu vou fazer um meia-culpa aqui. Eu vou confessar para você. Eu gosto mais dos Paralamas. Não. Quando vocês chamaram o Rodrigo Suricato, eu fiquei com medo. Eu sou fã do Barão Vermelho. Sou fã. Eu gosto. Tenho disco em casa. Eu tenho disco autografado por vocês. E o que acontece? Quando entra o Rodrigo Suricato na banda, eu falei, caramba, o Rodrigo já tem uma carreira que está se consolidando. O Barão é super consolidado. Não vai dar um choque? Eu fiquei com medo. E eu falei, caramba, e deu certo. Deu muito certo. A que se deve esse deu certo tão grande do Barão com o Rodrigo? Boa. Então, Mauro, isso sempre é uma incógnita, né? Você nunca sabe o que vai acontecer em cada formação, qual é o tipo de troca de energia, de química, como é que aquilo vai funcionar. Então, é sempre uma aposta, né? Mas, assim, o Barão tem dado sorte, né? Desde a primeira vez que o Cazuza saiu, a gente ter escolhido o Frejá para ser o novo vocalista e ter bancado aquilo ali e ajudado ele a crescer como cantor e artista. E depois, quando ele saiu do grupo, a entrada do Rodrigo também para ter essa adaptação, embora ele já fosse muito familiarizado com o som do Barão, porque ele dizia que era um fã do grupo. Então ele já conhecia as músicas. No primeiro ensaio, assim, a gente tocou 19 músicas direto e nos tons originais dos discos, assim, que ele já sabia tocar muitas das músicas, né? Então foi fácil nesse ponto. Agora a questão artística, assim, da criação da arte, você nunca sabe como é, né? Então a gente fez essa primeira música aí com a letra do Cazuza. No disco Viva tem uma parceria que já é coletiva, que é o Eu Nunca Estou Só, também, que é uma letra minha, mas a música é do Suricato, Maurício e Fernando. Então a gente está aos poucos experimentando esse quarteto
para na hora da composição os 4 participarem também e tentar achar uma linguagem coletiva do que é o Barão atualmente, né? A gente ainda está descobrindo isso. Não, e olha só que interessante, né, cara? O Barão, ele tem uma energia tão forte, Guto, Mauro, que não foi somente, com todo respeito, a trilogia, digamos, de sequência Cazuza, Frejá e agora o querido, excelente guitarrista, inclusive, Rodrigo Suricato. Foram também Dé, um mega baixista. Depois veio o Dade, um monstro. Rodrigo Santos, cara. Qual banda em nível mundial consegue ter 3 vocalistas bons e 3 baixistas de peso? Faz sentido isso, Guto? Cara, é difícil a beça, né? Eu não conheço, assim, na história, assim, 2 vocalistas eu já tinha visto, né? O Van Halen, Sim. depois do David Lee Roth teve o Sammy Hagar. Existem bandas, o Genesis com o Peter Gabriel, depois o Phil Collins, mas, assim, 3 eu acho que vai ser difícil procurar. Talvez ache uma na Austrália, assim, porque é uma coisa quase inédita, né? Mas o rock é isso, né? O rock tem um pouco dessa birra da resistência, né? Então, quando alguém decreta que o rock morreu, aí que o rock vem mesmo e não morri porra nenhuma, vou mostrar É verdade, aqui. é verdade. Então isso acontece, porque quando o vocalista sai, a banda passa por um mergulho assim no inferno, né? As pessoas dizem que quando o Cazuza saiu, você imagina o Cazuza, aquele poetaço, cantor, fazendo sucesso bonito, aí Cazuza saiu do Barão, acabou o Barão. Todo mundo, não, o Barão acabou, não tem condição. Aí você vai lá, começa a remar devagar, investir no novo cantor, aí quer, pô, o Frejá é ótimo, hein? Pô, o Barão tá ótimo. Aí daqui a pouco o Frejá vai sair, pô, vamos lá de novo então. Então eu já estou acostumado a isso, né? Porque Já está imune. estou imune e sempre querendo mostrar que o Brasil gosta de escolher um herói para tudo, né? Okay. Mas a banda é um trabalho coletivo, né? Sim. Tem discos, por exemplo, que eu participei muito, que ali tem 60% Guto Goff, tem outros que tem 10%, tem outros que o Frejá está em 80%, tem outros que está em 20%. Assim, eu participei de todos os discos, posso falar isso comprovadamente. Assim. Você não está no auge da tua criatividade em todos os álbuns. Então isso aí é uma variante mesmo, e o legal da banda é não haver ciúme, você gostar da melhor ideia e não ficar enciumado porque ela não é tua, né? Certo. Pô, o que é o melhor? Ah, meu irmão, o melhor é isso. Então já esqueci que a minha era pior, né? Entendi. Acabei de... Então a pessoa que sabe trabalhar assim consegue trabalhar em banda, né? Porque eu acho que tem que valer o bom senso e o melhor, né? Certo. Porque é o melhor para o grupo, né? E o melhor é essa junção dos pedacinhos, né? Certo. Aí você tem uma coisa que você enxerga e fala, pô, coisa linda, né? Mas não interessa quem é 50%, quem é 10%, quem é 15%, né? Exatamente. Agora, vamos voltar um pouquinho na história rapidamente, tá? Quando sai o Cazuza da banda, antes de entrar o Frejá, você falou, né, que a banda passou por um inferno, né? E aí até que o Frejá fosse escolhido, até você fez teste, que eu li a biografia, até você fez o teste lá, deu uma cantada, ver se... Karaokê. Karaokê. Eu quero engatar 2 perguntas, né? Primeiro, se você teria vontade, antes do Frejá, se pensou mesmo, será que eu posso ser o vocalista da banda? Será que não? Cara, assim, nenhum de nós 4, pelo menos aparentemente, demonstrava que queria, assim. A gente queria era continuar o grupo e ou um de nós 4 cantar ou ter um cantor de fora também externo, que nessa fase a gente chegou a testar alguns meninos assim, cantores, e acabamos optando por ter alguém que já era do grupo e cantava bem. O Frejá, no caso, faltava um pouco de verniz assim, de interpretação, né, no início, mas ele tinha muita vontade de acertar. Então até esses primeiros shows, assim, eu vendo depois, apesar de parecer que ele estava querendo imitar o Mick Jagger na alegria, no pique, na comunicação, mas é bacana, entendeu? Porque você vê que a pessoa quer mostrar serviço ali, tá realmente com gás para botar, né? E aí eu engato outra pergunta, né? Desse período que foi bem tenebroso, até que vocês conseguiram, até lançaram uma música antes do Cazuza no solo, e aí a banda reergueu de uma forma muito legal, e aí depois o Frejá saindo, entrando o Rodrigo Suricato na banda e tal. Eu vou dar uma coisa, assim, eu vou fazer um palpite aqui, Manda que não está bala. escrito em lugar nenhum. Eu acho que você, cara, é uma mola mestra de apaziguador, de organizador, de manter esse legado, esse nome, não porque você é o baterista, o compositor de algumas músicas, de algumas letras, mas porque você deve ter ali um gás, uma liderança perante todos os integrantes e ex-integrantes. E eu queria tentar te arrancar isso assim. Como você
se vê na história do Barão Vermelho? Cara, assim, eu sou um dos fundadores com o Maurício, né? Só que o Maurício, em 87, saiu e voltou, acho que em 91, 92. Então, não esteve em todos os períodos da banda. E eu me sinto assim, eu sou um protetor disso, dessa essência do que é o rock do Barão, né? O rock do Barão não é para criança, né? Não é show da Xuxa. A verdade é essa, é um rock adulto, com marginalidade, com palavras duras. Profundidade. Com profundidade, navalha na carne mesmo. E eu tento preservar isso, né? Tanto que eu sou muito preocupado com o texto, com o que está sendo trazido para dentro da banda. E também comecei a sugerir para que nós façamos tudo junto, para isso não ficar distante, de ter um texto que não é a cara do Barão. E também eu acho que eu enxergo quem está querendo tirar um proveito próprio dentro da banda para si. Isso é uma coisa que eu também não gosto, então volta e meia tem um que chega para lá, leva uma canelada. Eu sou leonino, né? O leão, ele não quer, ele é o rei da selva, dizem, mas ele quer que a selva fique em paz, né? Se tiver alguém vacilando, ele vai lá e dá uma mordida. Mas assim, se a festa estiver boa, tá todo mundo se divertindo, tá lindo, o leão fica na dele também e deixa o barco correr, né? Porque é isso, né? A gente só quer gozar mesmo e ter prazer, né? Porque o único período que o Barão Vermelho estava no intervalo, você fez carreira solo, montou uma outra banda, se gravou inclusive em estúdio, né? É verdade. Lançou material e tal. E aí quando você falou assim, agora vamos voltar com o Barão, você decidiu e tocou o barco. E o Barão é tudo isso, desde lá no princípio, com você à frente da banda. Né? Eu fui o único que resisti, né, a todos os tempos aí, mas não fiz isso com sofrimento ou dificuldade, não, né? Eu sempre gostei muito. Eu acho que o Barão tem uma linguagem dentro do rock brasileiro que é única, né? Que é colocar aquela poesia inaugural do Cazuza, não que a gente escreva igual ao Cazuza ou parecido, mas assim, a essência continua mesmo na mesma linha, né? O Ezequiel Neves ajudou a fazer a cabeça de todo mundo que passou ali, né? Era um guru realmente nosso, né? Mostrando o que era boa poesia, boa letra, o que era música banal, o que era música que tinha letra que ele falava assim, essa letra não, faz instrumental. Tipo assim, ele tinha esse poder crítico, né, de saber o que tinha valia realmente. Porque o rock é a rebeldia, né? Infelizmente a rebeldia migrou um pouco para o hip hop hoje, né? Na nossa época a rebeldia estava no rock ainda, né? Era a música de transformação, sim, de propor novas coisas, né? Tanto que o Cazuza faz aquele discurso lindo no Rock in Rio, né? Por um Brasil novo, uma rapaziada esperta, né? Sim. Quando a gente saiu da ditadura militar, né? Sim. Então a gente acreditava mesmo num país em transformação que pudesse mudar a vida das pessoas para melhor, né? Guto, a gente é unânime aqui no podcast do Bioma 7 em parceria com o Business que o rock nunca vai morrer por causa de todas essas essências. Mas falando de atualidade, eu percebo que vocês trazem para o show de vocês, para a última canção, artistas que estão aí no underground, digamos assim. Qual que é a estratégia? É a visibilidade, de repente é a chance, ou é o espírito eterno do Barão Vermelho, assim como você, de vamos passar o bastão para quem merece? É um pouco de tudo isso, mas assim, essa ideia começou a surgir através do Suricato, né? Tá. Que é um músico que tocou muito tempo em bares, né? Em lugares pequenos, que legal, e na noite. Então ele acha que é bacana também a gente dar a luz para essas pessoas, né? Certo. Então a gente faz uma ação no nosso Instagram, que geralmente é isso, o cara grava ele tocando em casa e manda pra gente. A gente pediu pro pessoal de Curitiba e alguma cidade próxima aqui, que tivesse interesse em participar do nosso show, que mandasse a sua gravação. Então, quer dizer, é muito legal de ver, porque as pessoas, assim, tem o cara que está cantando no chuveiro, mas ele também está afim de ir lá cantar, e tem a pessoa que já canta, sim, ou um cara que é mais profissional, né? Então aparece de tudo, né? Entendi. E a gente já escolheu a pessoa que vai participar. Tem spoiler aí ou não pode falar ainda? Cara, eu não sei se eu posso falar, mas foi escolhida. Foi escolhida, olha aí. Foi escolhida, não posso falar quem foi. Mas, e vai ser bacana, assim, né? Porque isso dá um resultado muito legal. Depois do show também, no show passado a gente fez com as Cigarras, sim, que é uma banda de Curitiba, umas meninas ótimas, que a gente sente que estão na arte ali, na luta. Então foi muito legal fazer com elas. E agora, dessa vez, eu não sei o nome da pessoa, então não posso falar. Mas já escolhemos quem vai participar do show. É uma cantora e
estamos aguardando Então, aí. nosso parabéns por essa atitude de vocês, que eu achei formidável. incrível. Muito legal mesmo, Muito verdade. bom, Formidável. é bom, bacana. Esse momento atual, você falou assim, né? Puxa, a atitude do rock migrou um pouco lá pro hip hop e tal. Quando você está tocando em várias cidades do Brasil, o que você nota da plateia do Barão Vermelho? Que tipo de plateia vem ver o Barão Vermelho hoje? Cara, olha, é muito variado, assim, né? Porque a gente pega desde o cara que acompanhou a gente lá no início e que hoje tem interesse em trazer um filho, até um neto, né? Porque já deve estar na nossa faixa etária, perto de 60 anos. E pega também gente curiosa de música, né? Garotada, às vezes, que está já meio de saco cheio de ouvir pagode, sertanejo e essas coisas muito moderninhas. Então, de repente, vai pesquisar e quando vê uma coisa antiga do Barão, fica louco, né? Às vezes pelas letras do Cazuza, pelo filme, né? Pelos documentários aí que tem rolando nossos também já. Então, eu acho que são mil... E também, assim, porque hoje, como é que você sabe o que está fazendo sucesso? Né? O Barão não está tocando no rádio mais, né? Tocam músicas antigas, né? Mas, por exemplo, Do Tamanho da Vida não está tocando no rádio, porque a gente não botou aquele incentivo todo para aquilo tocar no rádio, né? Entendi. Vocês sabem que o sucesso está muito atrelado ao investimento, Claro. a quanto se gasta para uma música virar sucesso, né? Certo. Infelizmente, a realidade é essa, né? Uhum. Eu sou da época que você ia numa rádio com 25 camisetas, o cara, meu irmão, me dá essa camiseta aqui, eu vou sortear todo dia, vou tocar música. Aquilo ali para o cara era uma super consideração com a rádio, você levar disco para sortear, levar camiseta. Hoje em dia isso não funciona mais, né? Tá arriscado o cara jogar na tua cabeça toda, te mandar embora. Vamos recapitular uma história antiga aqui para os fãs do Barão Vermelho. Dias desses, Mauro, eu assisti um vídeo no YouTube, Gutão, onde você estava no aniversário do Cazuza, lá na Fazenda Inglesa. Uma turma, atores da Globo, o Guto bem cabeludão ainda, aquela fase boa, né? Conta alguma história, cara, de vivência como irmão mesmo do Cazuza, que a gente sabe que vocês tiveram um relacionamento muito interessante, não só artisticamente, mas dessa aproximação humana. Por favor. Então, a gente se frequentava muito no Barão no início, né? Porque o Cazuza vinha de uma turma de teatro. Ele não tinha expectativa de ser cantor. Quando ele entra no Barão e se descobre cantor, até na faixa Do Tamanho da Vida, se alguém for ali nas plataformas ouvir, a finalização da faixa, ele fala isso. Pô, quando eu vi, eu estava ali, aqueles meninos, todo mundo olhando para o seu instrumento, rindo, e aquilo ali eu falei, caramba, eu me achei agora, é isso que eu quero para a minha vida. Tem o depoimento dele falando isso, é lindo, né? Você vê que você ajudou a dar aquele start ali. Todos nós nos startamos juntos, né? Certo. A gente começou juntos ali, foi um momento mágico, assim, de, agora vocês estão na vida aí da música e do rock. E a partir daí foram 4, 5 anos, eu acho, de convivência quase que diária, né? De ir à praia todo dia, ensaiar de tarde, à noite Baixo Leblon, ir à praia, ensaiar Baixo Leblon, e vai ter uma festa, Baixo Leblon, praia, festa, não sei o quê, aí show, aí começou. Então aquilo foi muito intenso, assim, pelo menos até 84, que é o Maior Abandonado, onde a coisa começou a dar discussão, briga e tal. Aqueles 3, 4 primeiros anos assim foram de extrema felicidade. A gente estava indo para algum lugar que não importava onde era, a gente sabia que estava bom. Então, toda hora que a gente estava juntos era momento de plena felicidade. No filme do Cazuza fica muito claro isso, né? Uhum. Você vê que a fase dele com o Barão é a fase feliz ali, sim, de toda aquela coisa mais sinistra que ia acontecer com ele depois, aqueles tempos mais nebulosos, né? E, realmente, quando ele saiu do Barão, a gente ficou muito puto com ele, tristes pra caramba, porque a gente era brother, né? Uhum. E logo depois, quando ele ficou doente, também a gente zerou essa coisa, falou, pô, a vida do nosso amigo é muito mais importante do que ele tocar com a gente ou não, né? Então também a coisa foi interrompida ali, aquela raiva, aquele ódio. Já está na letra dessa música, né? Hein? Está na letra dessa música, né? Exatamente. Então é isso, cara. A gente, infelizmente, viu ele passar como um cometa e depois morrer de uma doença horrorosa, que hoje é tratada tipo um diabetes, assim, né? Certo. Você tem que tomar remédio e você se mantém vivo. Então, uma pena ele ter ido, né? Um cara que faz muita falta. Né? Pô, com certeza. Agora, a gente está gravando em Curitiba, nosso estúdio em Curitiba, vocês tocaram várias vezes em Curitiba. Uma das vezes que vocês tocaram, já que você falou de Cazuza,
foi o que deu uma pancadaria dentro Circo Militar. da banda, em camarim e tudo, e ali já estava mais ou menos que o Cazuza se desligando, conversando com o Ezequiel Neves, vocês preocupados com o futuro da banda. Curitiba tem isso também. Tem isso. Lógico, tem Vou tomar cuidado com o show de sexta-feira. Não, mas tem mais momentos bons também. Bater na madeira. Na tua recordação, não vamos falar de briga, mas vamos falar da tua recordação. Quando você vem para Curitiba tocar, que não foi uma nem duas vezes, foram várias vezes. Cara, a gente começou a vir desde o primeiro disco, eu acho, né? Porque sempre esse circuito do Sul, né? Paraná, São Paulo não, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tinha uma coisa do rock aqui muito forte, né? Sempre teve, né? Então eu me lembro da gente tocando em Porto Alegre também no primeiro disco. Eu não me lembro aqui qual foi o local desses primeiros shows, assim, não consigo me lembrar agora. Eu posso te refrescar uma memória? Pode. Uma coisa que na minha vida tá uma memória muito legal, que é na praia de Guaratuba, que é a 100 quilômetros daqui, vocês tocando Pro Dia Nascer Feliz e o sol nascendo no horizonte, assim. Ai, que maravilha. E uma coisa muito marcante para minha vida de roqueiro. Eu fui sozinho, fui de ônibus, passei mal lá, o médico pensou que eu tinha bebido e me deu uma babada, e eu vi o show inteiro, assim, maravilhado, assim. Bacana, então, assim, né? a história do Barão Vermelho com a cidade de Curitiba, ela é muito legal. E não somente isso, olha só que legal. Em 92, vocês vêm tocar no Bavarian Palace, o extinto Bavarian Palace, na turnê Supermercados da Vida. O meu irmão dessa banda aqui foi no hotel com o baterista, pegaram você, levaram até o estúdio para você acompanhar um take dessa banda aqui chamada Falsa Doutrina. Olha, rapaz. É uma banda extinta já. Esse CD é um presente para vocês. Que bacana, Né? A gente Obrigado. já viu o Spotify, mas ele tá ganhando um CD. Podia ser pior um disco, né, cara? Mas é um carinho de Curitiba para vocês aí, cara. Mas a gente curte muito, né? Eu gostaria de ver o Teatro Guaíra assim lotado, em resposta também à fidelidade do Barão ao rock, né? Aham. E a cidade também, que é a capital mundial do rock, é isso? O isso, brasileiro ou é mundial? isso. Já é mundial? No mínimo do Brasil. No mínimo do do Brasil, do quiçá Brasil. mundial. É. Então eu ficaria muito contente em ver essa turma lá no teatro, né? Que a gente sempre acredita que os fãs estão cada vez mais, né? Que as pessoas compreendem cada vez mais a música que você faz, o artista acredita nisso de verdade, né? Independente de você aparecer no Faustão, não, que não tem mais, no Domingão do Hulk, no Mion, Sim. ou em outros programas, né? Sim. Também espetaculares. O artista continua, né? Às vezes a pessoa fala, pô, você ainda está tocando, né? Pô, não te vi mais no Caldeirão do Mion, ou no Serginho Grosman, né? Falo, pô, mas eu continuo, né? Ali é um evento especial dentro da vida da gente, né? Agora, me diga uma coisa. Vocês estão nessa turnê. Já tem plano? Já tem o que está rolando? Tem coisas novas acontecendo no planejamento do Barão Vermelho como banda? Então, a gente está fazendo essa turnê, né? Pelo menos até o ano que vem. E a gente quer terminar de fazer esse EP, que começou com essa música do Tamanho da Vida. Certo. A gente deve preparar mais umas 5 músicas, eu acho, no mínimo, para poder se juntar a esse single, para virar um EP do Barão Vermelho de músicas autorais inéditas ainda esse ano, né? Vamos tentar fazer. Aí é bonito. Com certeza. Para mostrar que estamos indo para frente também, né? Com certeza. Convive com o passado, com essa glória toda do passado, mas também mostra que a gente também está aqui para fazer o novo. O Barão, ele consegue uma façanha pela crítica. Ser bom no estúdio e ser melhor ainda no palco. Né? Os arranjos que eles fazem com bete balanço, vocês põem aquela coisa latina, às vezes no meio, aquela quebradeira tal. Cara, é dificílimo conceber isso para o artista, falando, não, vamos mostrar algo novo para eles dentro de bete balanço, por exemplo. Verdade. Que é uma música aí que está indo para 40 anos, acho que já passou de 40 anos. A criação dela. Cara, assim, a gente já teve tantos arranjos nas turnês, né, que eu nem lembro mais. Assim, foi caso, tem músicas que já foram tocadas de 6, 8, 10 formas diferentes. Né? Bacana. E esses clássicos aí tem que ter sempre, né? Sempre. São músicas que o público vai lá para ouvir mesmo, se sente bem quando ouve, né? E você não pode perder o tesão, né? Por nada, né? Sim. Então acho que o músico tem que manter essa fogueira interna acesa, bem alimentada, para você ter vontade, né? É o que eu digo, quando o Barão tá parado, eu vou lá e faço meu disco solo. Aí vai voltar o Barão? Não, minha prioridade é o Barão, né? Então tem isso muito claro para mim, né? Sempre quando eu estou fazendo meu trabalho solo é porque
o tempo está livre realmente para fazer coisas fora do Barão. Mas o Barão é o totem principal, né? O que o Rodrigo Suricato trouxe que você falou assim, imagina, cara, que legal. Assim, coisas do elemento Rodrigo Suricato, das influências que ele traz junto com a banda, porque a interpretação dele é particular, ele tem já tinha, né, a sua personalidade de cantar, e ele colocou isso no Barão Vermelho. O que mais te chamou a atenção da chegada do Rodrigo para ser vocalista? Eu acho que ele traz um lado meio country, assim, blues, né, que ele tem muito forte de tocar o violão, tocar slide, tocar guitarra, mais acentuado até do que a atmosfera blues que o Barão frequentava antes, né? Não que Frejá não saque tudo de blues, também saca. Mas, assim, a gente gostava de ser um pouco mais variado, assim, né? E ele veio com essa coisa muito intensa do country music, né? Do violão, toca muito bem os instrumentos de corda, é um cara que tem muita ideia no estúdio para arranjos, para as coisas. Então, renovou, né? E também está aprendendo com a gente também a old school aqui, isso, que a gente também já aprendeu muita coisa. Uma mistura boa, então, né, cara? Interessante. Ótimo. Essa química você nunca sabe, né? Como vai funcionar, né? É uma coisa inesperada, né? Mas está funcionando bem, espero que cada vez melhor também, que a gente possa fazer músicas que as pessoas falem, porra, que música é essa? Puta que pariu! Socorro! Que legal. Pessoal, tempo é vida, tempo é rock and roll, mas a gente vai no Guaíra assistir. Certeza. Lotar aquele teatrão bonito. Vocês vão estar lá? Lógico. Pô, então vai ser. Certeza. Com certeza. Vou dedicar meu solo de bateria a vocês dois, então, nosso amigo tá. Pô, que legal, cara. Que legal. Valeu, cara. Obrigado. Guto, a tua energia é sempre pra frente, cara. E você parece que está cada vez mais jovem, meu amigo. Tô tentando, né? Eu acho que a música é o rock and roll, isso são os dois juntos. Com certeza. E aí a gente está falando com um cara que é sábio dentro da bateria, dentro da música, dentro do seu cenário, né? Ele proporciona para o rock brasileiro um cenário que deixa o rock atual, né? Então a gente, primeiro, obrigado por você fazer isso pelo rock and roll, pela música em si, né? Muito obrigado. Cuidar tão bem, né, desse legado que você mesmo começou, né, junto com o Maurício, depois o Cazuza e Frejá e tal, e trazer isso para Curitiba várias vezes. Então, muito obrigado por você sempre estar aqui e obrigado pelo que você faz pelo rock. Vocês vão estar lá, então? Com certeza. Então, vou levar um presente para vocês dois. Hein? Eba. Tá combinado. Não vou dizer brigadão. o que é, porque hoje é Barão Vermelho, é isso aí. Bacana. Então, me dê de presente o seu bis. Pro dia nascer feliz. Bioma 7 Business, o podcast do mercado da música, recebendo o lendário baterista Guto Goff, do Barão Vermelho, nos estúdios do Bioma 7. É isso aí. Valeu, obrigado. queridos. Maravilha.